Olá, pessoal! Todos nós provavelmente ensinamos a palavra de Deus de alguma forma. Alguns talvez ensinem a Bíblia do púlpito, outros, quem sabe, na escola bíblica dominical ou num grupo de vida, ou talvez numa conversa informal com pessoas, com amigos ou com os filhos. E é comum as pessoas admirarem aqueles que ensinam bem e com fidelidade a palavra de Deus e queiram fazer a mesma coisa. Mas para isso, é preciso primeiro responder duas perguntas importantes. A primeira delas é: o que é o ensino fiel da palavra de Deus? E a segunda pergunta é: o que é preciso para ensinar a palavra de Deus com fidelidade? Nós vamos encontrar a resposta para essas duas perguntas no texto da nossa devocional de hoje, que está em Mateus capítulo 5, versículos 19 e 20, que diz o seguinte: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Meus queridos, nos versículos anteriores, Jesus fala a respeito da palavra de Deus, do Antigo Testamento, da sua autoridade, da sua permanência, ela continua válida para nós hoje. Então, se a palavra de Deus ela tem essa natureza, então a tarefa de ensinar essa palavra tem uma grande importância. Então, por isso, Jesus fala para nós aqui a respeito do ensino fiel da palavra de Deus. Agora, apesar do versículo 19 não apresentar aqui para nós a conjunção pois na sua tradução, a conjunção está presente no texto, fazendo referência àquilo que veio antes. E no versículo anterior, Jesus fala a respeito da autoridade e permanência da palavra de Deus. Nenhum i, nenhum tio passará até que tudo se cumpra. Então, se as coisas são assim, isso quer dizer que faz toda a diferença a maneira como nós ensinamos as Escrituras. E uma implicação disso é que, diante da importância do conteúdo da palavra de Deus, existe uma responsabilidade maior na forma como nós ensinamos a Bíblia. Agora a pergunta aqui para nós permanece: o que é então o ensino, o infiel, em primeiro lugar, da palavra de Deus? Em primeiro lugar, Jesus fala que o ensino infiel, ele vem acompanhado de uma vida de desobediência à palavra. Jesus fala que todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores. Então, desse modo, o ensino infiel da palavra de Deus é aquele que, em primeiro lugar, ele não obedece aquilo que a própria pessoa está ensinando. Isso significa que mesmo um ensino teoricamente correto, ele pode ser inadequado diante de Deus. As técnicas que as pessoas podem aprender para ensinar melhor certamente podem ser úteis para aperfeiçoar o nosso ensino. Mas nós precisamos entender que o que é preciso é que o nosso coração seja aperfeiçoado, em primeiro lugar, pela ação das Escrituras. Em segundo lugar, Jesus nos mostra aqui que o ensino infiel, ele consiste em ensinar a outros a desobediência. O texto fala: todo aquele que desobedecer a esses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo. Então, o ensino infiel da palavra de Deus também envolve ensinar os outros a desobedecer às Escrituras. Então, basicamente, era isso que os fariseus e os religiosos da época faziam. Eles ensinavam aquilo que eles não obedeciam, pelo menos da maneira correta. E assim eles geravam outras pessoas iguais a eles. E uma implicação disso é que isso acontece na nossa vida quando nós enfatizamos apenas a teoria separada da piedade. Nós precisamos ser modelos de uma vida piedosa, ensinando com a nossa boca, sim, mas especialmente com a nossa vida.
além, é claro, de ensinar com as nossas palavras. E esse ensino infiel, ele tem consequência. Jesus termina o versículo 19 falando de ser o menor no reino dos céus, quem age dessa maneira. Então a consequência desse ensino infiel é ser chamado de menor no reino dos céus. O ensino infiel, ele tem consequências eternas. O impacto dele vai muito além de alguns minutos nos quais nós estamos diante de um púlpito ou diante de uma sala de aula ou quando nós estamos conversando com alguém. Tem consequências eternas. Mas Jesus também fala do ensino fiel da palavra de Deus. Na segunda parte do versículo 19, ele fala, mas todo aquele, aqui aparece uma conjunção. Agora Jesus ele vai falar sobre o ensino fiel das Escrituras. Como é então o ensino fiel? Então, em primeiro lugar, o ensino fiel, de acordo com Jesus, é aquele que vem acompanhado de obediência à palavra. O texto diz, mas todo aquele que praticar. Então, diferentemente do mau ensino, o ensino fiel é aquele no qual, em primeiro lugar, a pessoa pratica aquilo que fala. Então, antes de nós transmitirmos aquilo que nós ensinamos, nós precisamos perguntar, o que esse ensino fala para a minha vida? O que eu preciso mudar a partir disso que eu quero ensinar? Em segundo lugar, o ensino fiel ele consiste em ensinar aos outros a obediência. O texto fala, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos. Então, de modo semelhante, o ensino fiel ele é aquele que é ministrado junto com a prática de vida. E isso também tem consequências, assim como o ensino infiel. O texto diz, será chamado de grande no reino dos céus. O resultado de um ensino fiel, ele tem um impacto eterno. Entender essa verdade deve ser um encorajamento à fidelidade. Deve ser um ânimo para nós nos comprometermos com o estudo e com o ensino da palavra de Deus. Agora, Jesus ele vai apresentar também, no versículo 20, um exemplo, o exemplo dos fariseus. Ele fala o seguinte, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, depois de mostrar esses princípios, Jesus usa a vida dos fariseus e dos mestres da lei como um exemplo. Ele usa aqui a conjunção pois, mostrando a relação do ensino com as consequências na vida dos fariseus e dos mestres da lei. A tarefa deles, dos fariseus e mestres da lei, era ensinar naquela época. E muitas vezes eles ensinavam aquilo que não praticavam e viam de uma maneira hipócrita. Jesus os chama de hipócritas. Nós somos chamados a sermos diferentes deles. A nossa justiça deve ser maior do que a deles. Nós devemos praticar a palavra que nós ensinamos e ensinar a palavra que nós praticamos. Então, meus queridos, Jesus está nos ensinando aqui que o ensino apropriado, ele brota de um coração transformado. Eu ensino aquilo que eu vivo. Então, diante disso, meus queridos, eu quero terminar com algumas perguntas para a nossa reflexão. A primeira delas é, você tem estudado a palavra de Deus? A segunda pergunta é, você tem praticado a palavra de Deus? Lembre-se que existem consequências eternas para isso. Nossa conclusão não deve ser a de, então se as coisas são assim, então é melhor eu não ensinar ninguém. Nós somos chamados a ensinar, todos nós. Mas nós somos chamados a fazer isso com fidelidade. Então, prepare-se, ensine com fidelidade e seja abençoado por Deus. Que Deus o abençoe e até a próxima.